Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD, nesta manhã de domingo, cujo tema da nossa revista é esse que está aí na projeção, oração. Então, nada melhor do que começar a nossa aula com uma oração. Então, vamos orar nesse instante. Pai eterno, nós queremos agradecer mais uma vez por estarmos reunidos como igreja nesse momento de escola bíblica dominical. Queremos clamar a Ti, Senhor, que esteja nos orientando para que possamos compreender o tema da aula do dia de hoje. Agradecemos essa oportunidade de estarmos reunidos e estudando a Sua palavra. Esteja com nossos irmãos, onde estiverem nesta manhã, em suas salas de EBD, abençoando a todos estes. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aula de número 4. O tema dessa aula é a oração de Moisés. Orar é se comprometer. Alvo da nossa lição, saber no sentido de compreender que orar é nos comprometer, compreender que as nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus, ainda compreender que nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus e fazer no sentido de desenvolver a um ministério de interesse em favor dos outros. Para essa lição de número 4, o texto bíblico é o de Êxodo, capítulos 24, 32, 33 e ainda o Salmo de número 106. E o texto áureo é o de Êxodo, capítulo 33, o verso 11, a sua parte A, que está aqui na projeção e eu vou ler para os irmãos. Diz assim: E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Pois bem, a lição de hoje tem como tema central a oração de comprometimento. E para isso vamos recordar a história de um dos grandes heróis da fé, Moisés. Os irmãos conhecem bem a história de Moisés, né? É uma história maravilhosa, cheia de eventos que fizeram com que ele expressasse a confiança e a fé que ele tinha em Deus, né? Desde o momento lá do seu nascimento, lá no Egito, quando foi colocado num pequeno cesto no rio e foi encontrado lá pela filha do faraó, até o momento do fim da sua vida, já próximo à terra prometida, né? Tantas e tantas coisas aconteceram com Moisés, tantos fatos diferentes aconteceram, que nós vamos, na verdade, basear nossa aula de hoje em apenas um dos fatos, né? Que é especificamente aquele do momento de que ele recebeu as tábuas da lei e tudo que aconteceu depois disso. Vamos destacar apenas esta em particular como tema para a nossa aula de hoje. Uma das características que a gente pode observar em Moisés era o fato de ele ser um homem de oração. E eu trago aqui nessa imagem algumas citações de textos bíblicos que mostram exatamente essa vida de oração que ele teve. É possível encontrar Moisés orando em vários momentos da sua vida. Primeiro, Moisés orou pelo faraó e pelo povo egípcio. Êxodo capítulos 8 a 10. Claro que nós não vamos ficar lendo esses textos agora, tá bom? Moisés intercedeu pela sua irmã Miriam quando ela contraiu lepra. Números capítulo 12. Moisés orou pelo povo quando, depois dos relatos dos espias, esse temeu enfrentar os gigantes. Números, capítulo 14. Moisés orou pelo povo quando este foi atacado por serpentes venenosas. Números, capítulo 21. E ainda Moisés orava e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo, como nós lemos agora há pouquinho, Êxodo, capítulo 33, verso de número 11. Ok, eu trago aqui para os irmãos agora um mapa, né? Que traz sobre o êxodo de Israel do Egito e a entrada de Canaã. Então os irmãos estão percebendo aqui, né? Nós temos o Egito, tá? Aqui a península do Sinai, nós temos aqui do laço mais acima aqui Jerusalém, a terra prometida, Canaã. E os irmãos estão vendo tracejado aqui uma linha tracejadinha, né? Onde está sendo percorrido a distância todinha que levou o povo de Deus até chegar lá na Terra Prometida, né?
uma distância que não é tão grande assim como possa parecer. Vou até fazer uma comparaçãozinha já já com o percurso que Abraão tinha feito, tá? Na próxima imagem com o mapa deles, tá? Mas essa linha tracejada é o caminho que eles fizeram. Os irmãos conseguem perceber também aqui que tem pontinhos numerados, né? Esses pontos numerados são locais de acampamento que o povo fez, tá? Particularmente para nós no dia de hoje, nos interessa esse ponto número 8, né? O Monte Sinai ou Horebe. Esse localzinho é o local onde aconteceu um evento extremamente importante dentro dessa história do povo de Deus e da nossa própria história também como cristãos, e também uma catástrofe, algo terrível também aconteceu aqui. Algo maravilhoso e algo terrível. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, porque é este ponto a ocorrência do tema da nossa aula. Só mais uma coisinha, né? A distância que se percorre hoje, né, aqui do Egito até lá Jerusalém, se faz em autoestrada, né? E leva-se cerca de 2 horas só hoje. Então, num dia você vai e volta. Percurso fácil, tranquilo de ser feito. É verdade que aqui eles estão fazendo a pé, mas não dá para comparar um percurso, mesmo sendo feito de carro de 2 horas, com 40 anos. Alguma coisa aconteceu. E os irmãos sabem muito bem o que aconteceu. É o pecado, né? Então, a nossa aula de hoje tem a ver com aquilo que aconteceu lá naquele pontinho número 8 e tem a ver com pecado. Só para completar aqui, para comparar, como eu falei, com o percurso lá de Abraão, veja aqui a próxima imagem. Legal, aqui ó. Estão vendo aqui, reconhecendo o mapa? Ó, o Egito, aquela partezinha onde nós tínhamos mostrado ali que é a saída. Aqui a península do Sinai e depois vem aqui Canaã. Não preciso nem falar muito, né? Mas dá para perceber que a distância aqui era muito menor do que o nosso amigo Abraão percorreu. Né? Muito menor. Tá? Vamos lá. E o que aconteceu afinal de contas? Vamos ver. Então vamos lá, o pecado do povo, Êxodo capítulo 24, verso 12, 24, 18. Então vamos por parte, né? Vamos primeiro ver o que estava acontecendo naquele acampamento, né? No Monte Sinai, aonde Deus chamou Moisés para passar a ele instruções seríssimas a respeito do comportamento e da prática do povo. Ele ia passar lá as tábuas das leis. Mas alguma coisa aconteceu depois. Mas vamos por parte. Primeiro, ó, lendo aqui os textos. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tem escrito, para os ensinar. Êxodo 24, verso 12. E ainda, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 18. O que será que aconteceu durante esses 40 dias e 40 noites que Moisés, como líder, tinha subido lá ao monte e não foi visto? Provavelmente o pessoal já estava pensando, esse cara morreu, desceu pelo monte do outro lado, foi embora e deixou a gente aqui perdido nesse fim de mundo, né? Alguma coisa aconteceu na cabeça desse povo. E é sobre esse pecado do que aconteceu que diz respeito à oração de Moisés de comprometimento, que é o tema da aula. O texto de Êxodo 32, versos de 1 a 10, traz justamente aqui o pecado do povo. O que será que aconteceu com aquele povo durante aqueles 40 dias e 40 noites? Vamos ver. Diz assim o texto, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou nas suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber,
Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram sacrifícios, e disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixai-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Bem, em cima desse texto que a gente acabou de ler, a gente pode fazer alguns destaques, né? A parte mais principal, né? O centro. Por exemplo, o povo que havia permanecido no deserto não conseguiu suportar a ausência de seu líder por tanto tempo. E olha que foram só 40 dias, né? O povo então se voltou para Arão e pediu um Deus, um ídolo, acessível e administrável, algo palpável. Arão então lhe deu um bezerro de ouro. O povo ainda se sentia inseguro por andar com um Deus a quem eles não podiam ver, tocar e muito menos manipular. O povo estava trocando o eu sou o que sou por um ídolo. Sobre esse ponto, que é a parte chave desse texto, né? O trocar o eu sou o que sou por um ídolo, nós lemos lá em Salmos, capítulo 106, verso de número 20, Davi falando assim: Assim trocaram sua glória pela imagem de um boi que come capim. A imagem de um boi que come capim. O que Davi está querendo dizer aqui é que aquele povo estava abrindo mão da glória, de um privilégio de ser povo de Deus, de ser guiado por Deus, por uma coisa muito, muito inferior. É como se você tivesse sido convidado para um grande banquete. E chegando lá, você tem cadeiras, locais especiais para você sentar, e você é um convidado especial. E você prefere largar tudo isso e ir para debaixo da mesa, ficar esperando as migalhas que nem um cachorro. É isso que o povo fez. Então, na verdade, o que Davi está querendo dizer assim, que quando o povo pecou desse modo, recusando a direção de Deus, pegando um ídolo, quem saiu perdendo? Foi Deus? De maneira nenhuma. Foi o povo que perdeu. Isso nos remete a uma responsabilidade muito grande, porque nós que conhecemos e temos o privilégio de sermos filhos de Deus, que aceitamos Cristo como Salvador, nós temos que ter em mente que o nosso comportamento, a nossa vida deva ser condizente com esse princípio daquilo que nós somos salvos. Nós temos um grande patamar, estamos no alto. Nós não devemos descer como um cãozinho debaixo de uma mesa, como esse povo quis e fez. Vamos ver as consequências disso, né? Conexão com a vida. Não apenas aquele povo, mas nós somos constantemente tentados a trocar o Deus verdadeiro e a sua vontade por ídolos, mais identificados com os nossos planos e desejos. A verdade é que nós somos sempre muito prontos a usar de grande rigor quando nós falamos do povo lá do passado. Como, por exemplo, esse povo, né? A gente falaria assim, puxa vida, né? Mas aquele povo que viu as 10 pragas do Egito e o povo saindo ileso, viu todas as maravilhas, a alimentação, né? No meio do deserto, todo o cuidado de Deus. Daí 40 dias que Moisés sobe no monte, fazem aquilo, arrumam um ídolo, arrumam um bezerro de ouro. Nós somos sempre muito duros. Mas e nós nos dias de hoje? Quem tem sido ou quais são os nossos bezerros de ouro dos dias de hoje? Será que muitas vezes nós também não estamos como o povo hebreu, trocando o eu sou o que sou por um ídolo? Toda vez que a gente deixa de orar, que a gente deixa de ler a palavra do Senhor, não congrega na igreja, não acompanha e não dá acompanhamento, né, aos nossos irmãos,
nos responsabilizando um pelos outros, intercedendo. Não estamos exercendo o dom que Deus nos deu dentro da igreja, seja como mestres, seja como evangelistas e etc. Né? Tantas e tantas que temos. Quando a gente abre mão de tudo isso, nós estamos colocando Cristo num patamar um pouquinho mais abaixo, no nível das coisas seculares da nossa vida. O sacrifício de Jesus Cristo está no mesmo nível do meu emprego, está no mesmo nível do time que eu torço, está no mesmo nível que está no mesmo nível que a da minha família, está no mesmo nível de tantas coisas do nosso dia a dia. Que não estou querendo dizer que não tem importância nenhuma, não é nada disso. Tudo tem sua importância, com certeza. Mas nós abaixamos nosso Deus num nível humano nosso aqui, como se fosse apenas mais uma coisa. Aí são os nossos ídolos, nossos bezerros de ouro. Então, da próxima vez que nós formos muito rigorosos com aquele povo lá do passado, que cometeu erros, é claro, a gente tem que refletir um pouquinho como é que tem sido a nossa vida, né? Alerta, conhecer o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador traz profundas implicações para a maneira como nós vivemos. Deus espera que o seu povo viva à altura da revelação que recebeu. É triste, não é triste? A gente vê que pessoas salvas por Jesus Cristo estão vivendo como cachorrinho debaixo da mesa, apenas aproveitando de migalhas. Não querem ter um lugar especial. Não querem ter essa intimidade com eu sou o que sou. Respostas de Deus para esse episódio. A primeira coisa que Deus fez foi medir o grau de comprometimento de Moisés. Veja o que Deus falou ali em Êxodo 32, verso de número 7. Disse Deus: vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Tá? Deus está chamando Moisés para dentro do problema. Moisés ia precisar se comprometer. Espera aí, mas o que Moisés tem a ver com isso? Ele estava lá no monte, estava tranquilo. 40 dias, 40 noites, estava lá em cima. Ele não cometeu nenhum pecado, não estava lá junto com aquele povo. Me parece que é alguma coisa de prática comum nos dias de hoje, né? Cada um com seus problemas. Dentro do corpo de Cristo, na nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, os irmãos sabem muito bem que nós desempenhamos várias funções, não somos todos iguais, mas somos o corpo de Cristo. Isso quer dizer que se machucar o dedinho, dói o corpo todo, né? Se machucar o dedo da mão, a mesma coisa. Se tiver um problema na orelha, e assim por diante. Como é que Moisés não tinha nada a ver com isso? Moisés tinha muito a ver com isso. E Deus, vamos dizer assim, cutuca, né? Cutuca Moisés. Tenta trazer Moisés para dentro do problema. Para mostrar para Moisés que não é uma coisa à parte. Ele está envolvido nisso. Ele tem muito a ver com isso. Deus também tomou a decisão de compartilhar com Moisés a sua intenção de destruir aquele povo obstinado com as chamas da sua ira. Mesma coisa que aconteceu na aula passada quando a gente estava estudando lá a passagem de Abraão, lá, Sodoma e Gomorra. Estão lembrados, né? Mesma coisa. Deus também falou o que ia fazer, vou destruir, né? Deus estava claramente desafiando Moisés a orar. E foi exatamente o que aconteceu. Moisés orou. Deus estava chamando Moisés à sua responsabilidade. O comprometimento. Veja que aquilo que a gente leu na imagem anterior, né? Ser servo do Senhor, ser salvo por Cristo Jesus, implica em muitas coisas importantes e relevantes. Nós não somos mais simplesmente criaturas de Deus, nós somos seus filhos. E como tal, nós somos irmãos uns dos outros, nós temos responsabilidades para com os outros, para com o povo de Deus, e também para o povo que não conhece a Deus. Então o que Deus está fazendo com Moisés? Está chamando ele ao comprometimento, à sua responsabilidade. Na verdade, como eu disse agora há pouco, Deus está chamando ele para orar. E sabe o que Moisés fez? Orou. Vamos ver a oração de Moisés? Então,
Vamos ver aqui a oração de Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 32, versos de 30 a 35. Está aqui na projeção e eu leio para os irmãos. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. O que podemos aprender com a oração de Moisés? Vamos ver. Primeira lição. Nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. Veja aqui o versículo 32 do capítulo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Traduzindo em bom português, Moisés está dizendo: ou perdoa esse povo, ou então me risca. Esquece de mim. Uma oração extremamente corajosa. Não é? Quantos de nós poderíamos fazer uma oração desse tipo? É uma oração que expressa claramente o compromisso que Moisés tinha com Deus. Ele tinha um compromisso muito claro de levar esse povo até a terra prometida, de tirar o povo lá do Egito, quando eram escravos. E ele tinha um comprometimento muito grande. E ele entendia muito bem que aquele povo dependia dele. Ele, como líder, sentiu a responsabilidade. Ele não simplesmente falou assim: Deus, o senhor acha que tem que matar todo mundo? Mata mesmo, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu estava aqui no monte, e vamos seguir adiante, seguir a vida. Não. Ele foi claro, taxativo e muito corajoso na sua oração. A resposta de Deus foi: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Dá uma olhadinha lá o que diz em Lucas 23, 34 e compare com as palavras de Jesus. Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em outras palavras, era o que Moisés estava dizendo. Aquele povo é ignorante, aquele povo não conhece, aquele povo não tem responsabilidade, não tem compromisso, mas é o seu povo. Perdoa, eles não sabem o que fazem. E conexão com a vida. Veja aqui alguns questionamentos. Você alguma vez intercedeu em favor daqueles que estão afastados do Senhor? Interceder pelos outros é lutar por uma causa que não é sua. Você está disposto? Isso me faz pensar um pouquinho, sem dúvida nenhuma, e creio que você também, o quanto que nós temos sido comprometidos. A última frase que está aí nessa imagem é muito impactante. Nós só oramos de verdade por aquilo com o qual nos comprometemos. O que realmente faz me pensar com aquilo com o que eu estou realmente comprometido. Muitas vezes passando direto, sem me preocupar muito em interceder pelos outros. Qual é o meu real compromisso com Deus? Se é um real e verdadeiro, realmente nós vamos estar orando, porque somos realmente pessoas comprometidas. Segunda lição. Nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Ou seja, qualquer oração tem que estar conectado com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Não pode ser alguma coisa ilusória, irreal, sem propósito. Tem que estar acompanhada com afinidade com aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E como é que a gente sabe isso? Ouvindo a voz de Deus. Como é que a gente ouve a voz de Deus? Bíblia. Bíblia. Veja como é que Moisés se comportou na hora que estava falando com Deus. Moisés intercede pelo povo, ponto número 1 aqui, ó. Moisés intercede pelo povo e inicia sua
pela história da salvação. Veja, interessante. Ele começa a falar com Deus e começa a contar a história da salvação daquele povo. Ele está querendo dizer alguma coisa mais ou menos assim. Não vale a pena destruir tudo que foi feito até agora, a retirada do povo lá do Egito, da servidão, as 10 pragas que foram necessárias para libertar, a passagem pelo Mar Vermelho, e agora esquecer tudo isso, não vale a pena. Moisés baseou a sua oração inteiramente nos propósitos de Deus. Ou seja, ele não chegou assim e falou para Deus: não, Deus, mas o pecado, você tem que entender que aquele povo está acostumado com alguma coisa assim. Tem que relevar. Não, ele não tentou ficar dando justificativa para o pecado do povo. Pecou e acabou. Mas mostrando para Deus que ele conhecia muito bem o propósito de Deus para aquele povo. Fazer daquele povo uma grande nação. Agora vai matar todo mundo e destruir? Sem mais, sem menos? Moisés orou implorando com base naquilo que Deus já havia feito e prometeu fazer. Desse modo, ele conseguiu aplacar a ira de Deus. Veja, de igual modo, podemos ver a figura de Jesus como intercessor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34. Desse modo a gente vê um paralelo com a posição de Jesus. Igualmente Moisés está intercedendo pelo povo e colocando diante de Deus os propósitos de Deus. Uma oração que espelha os propósitos de Deus. Assim também devem ser as nossas orações nos dias de hoje. E concluindo a aula desta manhã, há uma coisa que nós precisamos saber. Se nós pertencemos a Jesus, ele intercede por nós. Jesus nos convida a nos unir a ele no compromisso com o povo de Deus. Orar é nos comprometer. Orar é assumir riscos. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo e que possamos no próximo domingo estarmos aqui de novo estudando a palavra de Deus na próxima lição. Até mais.